Olá, o meu nome é Miquel Pinheiro e neste vídeo vou demonstrar como utilizar o Storybook para o desenvolvimento de componentes de interface do utilizador. Como eu disse, o Storybook permite, através do seu Workbench, o desenvolvimento de componentes de User Interface de uma forma isolada. Esta ferramenta assenta sobre o conceito de stories, onde cada story representa um caso de uso de um determinado componente. Esta ferramenta foi desenvolvida com a framework React, no entanto, suporta outras frameworks cliente e nesta demonstração iremos utilizar o Angular. É possível também complementar o Workbench do Storybook através da instalação de add-ons. No próprio site existe um conjunto de add-ons oficiais que podem ser utilizados, mas também a comunidade já desenvolveu também um vasto conjunto de add-ons que podem também ser utilizados. O Storybook tem uma grande comunidade por trás, portanto, no GitHub já conta com 47 mil estrelas ou mais que isso. Tem muitas releases, já vai quase com 750 releases e tem um grande número de contribuidores. Faz com que este projeto esteja muito ativo e tenha muito suporte. Para esta demonstração, criei uma pequena aplicação em Angular de gestão de to-dos. Portanto, esta aplicação permite a criação de tarefas, portanto, removê-las, ou até mesmo editá-las, marcá-las como concluídas, desmarcá-las. Portanto, os dados desta aplicação são guardados na local storage do browser. Uma pequena aplicação Angular. O desenvolvimento de aplicações Angular, portanto, é orientado ao componente. Uma aplicação Angular é uma hierarquia de componentes. E antes de identificar os componentes para esta aplicação de to-dos, é importante distinguir dois tipos de componentes. Os componentes de apresentação e os componentes de negócio. Os componentes de apresentação recebem o seu estado através de propriedades anotadas com o input, e comunico com os componentes Py através de propriedades output. Por sua vez, os componentes de negócio, como o nome indica, são responsáveis por tratar da lógica do negócio. Por exemplo, aceder a serviços REST para obter dados e enviar esses mesmos dados para os componentes de apresentação. Estou a falar dessa distinção porque o Storybook está mais orientado ao desenvolvimento de componentes de apresentação. No entanto, é possível também implementar componentes de negócio dentro do Storybook, mas não será o foco deste vídeo. Começando pelos mais básicos, temos aqui primeiro o Title Component. Temos também um componente que pode assumir aspectos diferentes. Estamos a falar aqui do botão de adicionar e dos botões de remoção, mas acabam por ser apenas um componente que é o Button Component. Portanto, neste caso, o componente assume diferentes estados. E ainda temos um componente mais básico, que é aqui a nossa checkbox. Estes componentes, estou-lhe a dar o nome de componentes mais básicos no sentido em que são componentes, portanto, peças que podem ser reutilizadas noutros lugares da aplicação, portanto, noutras features. Depois temos ainda um conjunto de componentes já mais relacionados com os to-dos em si. Por exemplo, temos aqui este componente que está aqui mais acima, que é o componente que é composto por uma caixa de texto e o botão de adicionar. E este componente dei-lhe o nome de to-do input component. Ainda dentro dos to-dos temos outro componente que representa um to-do, que é este que está aqui em baixo. Portanto, este componente é composto por uma checkbox, um texto, portanto, um título, que é uma caixa de texto também, e um botão para remover o to-do. É este
componente, dei-lhe o nome de todo item component. Temos ainda um componente que representa a lista dos to-dos, que é composto por vários to-do item components, que é este que aqui está. E é este, dei-lhe o nome de to-do list component. Portanto, todos estes componentes até o momento são componentes de apresentação e esta aplicação, portanto, para esta feature to-dos apenas existe um componente de negócio, que na prática é a página. Portanto, existe um último componente, desta vez de negócio. Vamos aqui fazer isto, que é isto tudo. E é este componente, dei-lhe o nome de to-dos page component. Este to-do page component é, por sua vez, incluído no app component. Em termos de arquitetura, esta aplicação, portanto, é composta pelo módulo principal, portanto, o app module, e este app module, portanto, importa o feature to-dos module, portanto, que é composto por um componente de negócio, que é o to-dos page, 3 componentes de apresentação, portanto, o to-do item, o to-do list e o to-do input, um serviço para interagir com a local storage, portanto, para persistir os dados e para obter os dados, e um modelo, portanto, que representa um to-do. O to-do aqui é composto por um GUID, um título e uma flag a indicar se está completo ou não. Depois, este módulo importa o equip module, que é composto por 3 componentes, neste caso, o title component, o button component e o checkbox component. Esta aplicação ainda recorre aqui a alguns módulos terceiros, nomeadamente o Angular Material, portanto é utilizado aqui acho que é para as listagens do to-do list é usado um componente do Material. O Angular Flex Layout para, portanto, implementar o layout dos componentes. O NGX Web Storage Service, que é o módulo que nos permite ter uma API para interagir com a local storage. O GUID TypeScript para gerar os GUIDs dos nossos to-dos. O Material Design Icon, portanto, para termos aqui alguns ícones, para pôr, por exemplo, na checkbox, para pôr nos botões, e acho que é só. E, por fim, aqui o Robot Font Face, portanto, que é um módulo apenas para termos aqui um texto um pouco mais apelativo na aplicação. Podem obter o código-fonte desta aplicação na minha conta GitHub. Portanto, o nome do repositório é Storybook To-Dos App. E este repositório tem 2 brands. Portanto, a Master, que é onde poderão encontrar o código-fonte da aplicação, bem como o código-fonte do Storybook, portanto, aquilo que vamos implementar neste vídeo. E temos uma branch que é o Hands-On Lab, portanto, que não tem a parte do Storybook. Portanto, se quiserem acompanhar o vídeo e também pôr mãos à obra, são bem-vindos. Aqui mais abaixo poderão encontrar também 2 links, tanto para a aplicação, portanto, que é online. Portanto, usei aqui um serviço que é o Netlify, para alojar aqui a aplicação de To-Dos. E também está disponível a aplicação Storybook, se quiserem dar uma vista de olhos. Portanto, vamos começar por fazer o clone do repositório e vamos fazer o checkout da branch Hands-On Lab. O primeiro passo será instalar as dependências da aplicação. Ok, agora que as dependências já foram instaladas, podemos abrir o nosso projeto no Visual Studio Code. E para começar, vamos lançar aqui a aplicação para verificar que está tudo a funcionar. Portanto, vou agora aqui abrir um terminal no próprio Visual Studio Code e correr o comando npm start.
Ok, portanto a aplicação já acabou de compilar. Podemos agora abrir no browser, portanto, o localhost no port 4200 e temos aqui a nossa aplicação a correr. Ótimo. Agora que temos tudo pronto e que já conhecem a aplicação, é tempo de começar a debruçar-nos sobre o Storybook. O primeiro passo é instalar o Storybook. Para tal, vamos recorrer ao CLI do Storybook, executando este comando. Este comando irá tratar de inicializar o projeto com as dependências necessárias e criar a estrutura necessária para poder implementar stories no nosso projeto. Este comando inicializou, portanto, este projeto. Podemos verificar aqui que as alterações prendem-se com a adição deste diretório .storybook na raiz do projeto Angular. Neste diretório irão constar os fecheiros de configuração do Workbench do Storybook. Destaco aqui este fecheiro onde é indicado onde será procurado, onde será pesquisado as stories dentro do nosso projeto Angular. Também aqui a possibilidade de adicionar os tais add-ons. Tem que ser registados aqui os add-ons. Depois, também foi criado um diretório na pasta source com o nome stories. Na prática, são duas histórias de exemplo que eu vou já, entretanto, apagar porque eu não quero começar do início. E depois, também houve uma alteração aqui no package.json, portanto, onde foram adicionadas as dependências necessárias para Angular. Já foram inicializados aqui com as dependências de 3 add-ons, os tais 3 estavam registados. Mais à frente iremos depois falar mais sobre isto. Além disso, foi também adicionado 2 scripts, portanto, um que permite arrancar o Workbench em modo de desenvolvimento, portanto, será iniciado no port 6006, e outro script que permite criar uma distribuição do Workbench para efeitos de deploy. Agora que temos o Storybook instalado, podemos tanto arrancar com o Workbench do Storybook executando o npm run Storybook. A última versão estável neste momento é a versão 5.3.18, mas já existem pré-releases da versão 6, já tem mais funcionalidades. Para começar, vamos escrever a nossa primeira story. Tal como eu expliquei há pouco, a nossa aplicação tem um módulo Wikit com componentes mais básicos. Portanto, vamos começar por esses. Temos 3 componentes, o button, o checkbox e a title. Olhando para o button, este componente tem um conjunto de parâmetros de input que permitem customizar a aparência do componente e tem também um parâmetro de output que permite emitir um evento quando é clicado no botão. Para criar uma stories para este componente é necessário criar um fecheiro. Portanto, é interessante juntarmos o fecheiro das stories juntamente com os fecheiros do componente, por uma questão de facilidade de encontrar as stories. Há que notar aqui que o sufixo tem que ser stories.ts porque nas configurações é o que está estipulado para ser pesquisado. Para escrever as stories, portanto, um fecheiro de stories é composto por um export default, onde serão especificados os metadados necessários para que este componente funcione. Já lá voltamos. E depois podemos ter para cada story um name de export para escrever uma história para o caso de uso do botão de adicionar e o caso de uso do botão de remoção. Este name de export tem que se igualar a uma função que devolve um objeto JSON também com uma determinada estrutura. Vamos só apenas criar já o esqueleto das stories do
o botão de adicionar e de remover. O botão de adicionar, portanto, que é este, e o botão de remoção, que é este. Voltando aqui ao Export Default, a primeira propriedade que temos de definir é o Title. Esta propriedade permite indicar onde é que o componente irá aparecer no menu de navegação no Workbench do Storybook. Neste caso, eu vou dizer que ele está no menu Wikit e depois tem um submenu Buttons e depois irá aparecer, ainda num terceiro nível, a história Add, com o título do name de export, e a história Remove. Além disso, é necessário especificar qual é que é o componente que queremos, para o qual queremos escrever as histórias. Portanto, neste caso, vamos indicar isto com o atributo component e queremos, portanto, escrever a história para o button component. Neste caso, o button component recorre a ícones portanto, do Angular Material. E esses ícones portanto, necessitam da importação de um módulo do Angular Material, que podemos ver aqui. Neste caso é o Mat Icon Module. Isto para dizer que, para que a história funcione, é necessário adicionar uns decorators, e um dos decorators é uma função que é o Module Metadata. Portanto, esta função faz parte do Storybook, portanto é necessário importá-la. Portanto, é a partir do Storybook Angular, para Angular. E neste módulo metadata, portanto, esta função recebe um objeto JSON, no qual podemos especificar quais são os módulos necessários para importar para que o componente funcione, e eventualmente declarações de componentes dentro do mesmo módulo que fossem utilizados por este componente. Não é o caso, portanto não preciso de especificar. Aqui queremos importar o módulo Mat Icon Module do Angular Material e é o suficiente. Agora que já temos os metadados especificados, vamos começar por escrever a primeira história. Para tal, temos que especificar novamente o componente. Aqui podem dizer que há uma redundância, e essa redundância já é bem conhecida, existe um bug, portanto, para não ter que estar a repetir isto. Portanto, não faz sentido estar a repetir outra vez o componente se já está definido aqui, mas neste momento tem que ser assim. Portanto, vamos definir o componente que esta história está a ser utilizado para esta história, e temos que definir agora quais são as propriedades que queremos passar de forma que o botão tenha a aparência do botão de adicionar. Para isso, temos de definir o atributo props com propriedades, e este atributo irá receber os input parameters necessários para configurar o botão. Neste caso, vamos dizer então que o tamanho do nosso botão é o tamanho medium. O estilo do botão é square, portanto de quadrado. O nosso botão tem um ícone de cor branca, portanto vou aqui indicar a cor necessária. Um background color, portanto vou utilizar aqui uma cor RGB, com a função RGB, para dar a tonalidade que eu pretendo. Tem também uma espessura da borda de 0 pixels, portanto eu não quero borda aqui para este componente. E o ícone que queremos usar, portanto um ícone do material design, é o de adicionar. Com isto, ao gravar, portanto, se já repararam, é detectado que há alterações, portanto, na história, e o Storybook recompila a história. Se formos então agora visualizar, já aparecem as nossas duas histórias, portanto esta está vazia porque ainda não implementamos, e já temos aqui, portanto, o nosso botão de adicionar a aparecer. Continuando para o remover, portanto vou fazer aqui uma cópia destas propriedades, aliás não copiei tudo.
Portanto, aqui, neste caso, o nosso botão de remoção já tem um tamanho mais pequeno, que é small. O estilo é um círculo. Vou pôr uma cor do ícone inicial, portanto, RGB, e vamos pôr que é um preto, mas com uma opacidade, portanto, para dar um tom de transparência no botão. E aqui vou acrescentar, portanto, não tenho background color, portanto, vai assumir o valor por defeito, que é none, portanto, não vai colocar aqui nenhum background color. No entanto, eu quero pôr uma cor quando passamos com o rato por cima, e essa cor é um vermelho, não é bem vermelho, mas é com esta hexadecimal. Neste caso, temos uma borda, queremos uma borda no botão de 2 pixels e o nosso ícone é o botão de remover. Portanto, mais uma vez, compila. Se formos ver, já temos aqui o nosso botão a aparecer. Continuando, portanto, no caso da checkbox, portanto, mais uma vez vamos criar outro ficheiro, checkbox.stories.ts, e, por mesma ordem de ideias, temos que ter um export default e vamos ter os named export que correspondem aos nossos estados. Neste caso, eu quero escrever duas histórias, portanto, uma para representar o estado checado da nossa checkbox e outra para representar o estado que não checado. Portanto, vamos começar por unchecked. Portanto, temos que igualar a uma função que devolve um objeto JSON e o checked. Falta-me aqui um pontinho. Portanto, ao gravar isto, é suposto já... Não é suposto. Lá está. Isto já agora é para ver o que acontece quando existe um erro na história. Portanto, o próprio Workbench apresenta qual é o erro. Aqui neste caso, suponho que seja o facto de não existir ainda title. Portanto, ele não sabe onde é que há de colocar a história aqui no menu de navegação. Neste caso, eu quero continuar a colocar isto no menu de topo, o Wikit, e no submenu Checkbox. Por sua vez, irá haver o outro menu de terceiro nível, Unchecked e outro Checked. Se a gente quisesse que o nome da nossa história tivesse mais que uma palavra, poderíamos colocar separado por underscores e ele iria basicamente colocar o nome, substituir os underscores por um espaço. Existe também outra forma de poder definir o nome das histórias. Passa por redefinir aqui um objeto story e pôr aqui um novo name. Vamos pôr, por exemplo, hello, só para testarmos esta abordagem. Portanto, aqui podemos ver que podemos pôr isto de outra forma. Neste caso, vou manter isto mais simples e vou deixar isto assim. Portanto, temos agora duas histórias ainda vazias. Começando pela história do unchecked. Portanto, é necessário definir qual é o componente para o qual estamos a escrever as histórias. Portanto, neste caso é o checkbox component. E, mais uma vez, é necessário definir quais os módulos a importar através do decorator módulo metadata. Iremos ver mais à frente que existem outros decorators. Esta função módulo metadata recebe um objeto JSON e, neste caso, a semelhança do botão, necessitamos de importar o mat icon module, porque a nossa checkbox, portanto, tem um ícone aqui no meio, que é também do material. Além disso, se a gente olhar agora para o código da checkbox, podemos ver que tem apenas um parâmetro de entrada, portanto, que permite indicar se a checkbox está checada ou não, e tem um evento que permite detectar a alteração do estado da checkbox. Se formos ver aqui o HTML, também podemos ver que é utilizado o próprio button do Wikit Model. Isto é uma situação em que é necessário então utilizar no módulo metadata a declaration, ou seja, tendo em conta que a checkbox está a utilizar um componente do próprio módulo, temos que declarar este componente aqui nos metadados, ou senão irá ocorrer um erro.
No fim, temos os metadados então definidos. Começamos por escrever a nossa história. Por isso, temos que indicar novamente qual é que é o componente e indicar quais é que são as propriedades. Neste caso, o unchecked, portanto, é false. E vou fazer o mesmo para o checked, mas neste caso é indicar que é true. Aqui um ponto e vírgula a mais. Podem ver aqui que está a dar os erros. E pronto, já compilou. Se a gente voltar ao nosso storybook, talvez seja necessário agora refrescar, tendo em conta que houve um erro anterior. Não, exato, falta-nos aqui qualquer coisa. Ok, já percebi o que é que aconteceu. Aqui o meu import automático importou o módulo metadata de forma incorreta. Ok, portanto, agora sim, vamos só lhe dar aqui um momento, já gravou. Ok, portanto já temos aqui o nosso checkbox no estado checado e a nossa checkbox no estado não checado. Até o momento, as histórias que já criamos, tanto para o button e para a checkbox, fizeram o bind tanto das propriedades anotadas com input, mas ainda não vimos nada em relação tanto às propriedades anotadas com output. É aqui que entra um add-on que já vem instalado portanto, quando inicializamos o projeto. Estamos a falar aqui do add-on Actions. Este add-on permite, portanto, utilizando uma função do add-on chamada action, portanto isto vem do módulo do add-on actions, e o que podemos fazer com isto portanto no caso do botão podemos adicionar a propriedade do click, neste caso que é uma propriedade output, e igualar à função action que recebe aqui um primeiro parâmetro onde lhe dizemos qual é o nome do evento. Para não estar a repetir isto N vezes, o que se pode fazer eventualmente quando existem muitas histórias é definir aqui mais acima portanto, as propriedades por omissão, portanto, aquelas que se repetem em todas as histórias. Neste caso vamos pôr aqui o exemplo só do clique. E depois o que fazemos portanto, é dizer para ele copiar também as propriedades que ali estão em cima. Portanto, aqui neste caso, se calhar é só uma linha de código, mas por vezes pode existir muitas propriedades que são transversais a todas as histórias. Portanto, este action agora, ao colocar isto, permite-nos, olhando agora para o nosso workbench, aqui no button, temos aqui o painel do action, portanto, que corresponde ao painel do add-on actions, e se clicarmos, portanto, podemos ver que é impresso aqui o clique e a informação do evento que é lá passado. Portanto, podemos clicar inúmeras vezes. Portanto, o remove, mesma coisa. E assim há a informação sobre o evento que está a ser disputado. Vamos fazer o mesmo para a checkbox. Portanto, vamos aqui também já agora definir uma variável com o evento da checkbox e que vai usar o action do Storybook Actions. Vamos pôr aqui o change e vamos juntar as propriedades. Aqui, no caso do event change da checkbox, já passa aqui um booleano, portanto, que é basicamente a informação se está checado ou não. Portanto, olhando aqui mais uma vez, portanto, eu agora chequei, está a true, e se eu voltar a clicar, está a false. Vamos continuar para o componente do title, portanto, escrever aqui a nossa story para o title. Este é um componente mais simples, portanto não depende de outros componentes. Vamos colocá-lo também em Wikit, chamá-lo, por exemplo, headings. Não sei se mais tarde poderá haver mais tipo subtítulos e por aí adiante.
O componente para o qual queremos escrever a história é o nosso title component. E lá está, este não necessita de metadados porque não depende de nenhum componente. Isto é um componente muito básico, apenas serve para aplicar algum estilo ao título. Vamos então criar aqui o nosso título, vamos chamá-lo app title, por exemplo. Portanto, igualar a função que retorna um objeto JSON. O componente a testar é o title component e a propriedade é neste caso, a propriedade é value, é apenas aqui um parâmetro de entrada e vamos dizer que é o nosso todos. Aproveito também para indicar aqui mais um atributo que pode ser usado aqui neste objeto JSON, na definição da história, que é o template. Portanto, não colocar nada é o mesmo que definir um template que chame o seletor do nosso componente. Portanto, já agora, só para relembrar, o seletor que é este app_title. Ok. E fazer o bind do parâmetro de input com o value. Portanto, este value aqui é este value e este value que aqui está já corresponde ao nome da propriedade definida no componente. Isto pode ser útil, às vezes podemos querer decorar à volta do nosso componente, pôr aqui mais HTML ou não sabemos outras situações que possam acontecer. Mas neste caso vou deixar isto mais simples, portanto, mais uma story de escrito e portanto tenhamos aqui o headings e agora não aparece nada, ou parece que não aparece nada. O que é que está a acontecer? Na verdade, o título está aqui, mas se formos a ver, o título tem a cor branca, portanto, aqui com este fundo branco não se consegue ver. Isto é uma situação boa para introduzir outro add-on, que é o add-on dos themes, já agora. Não é um add-on oficial, é um add-on desenvolvido pela comunidade. E este add-on permite, após ser instalado, especificar aqui temas. Na prática, podemos lhe dar um nome e dizer qual é que é a classe CSS que queremos que seja aplicada. Neste caso vai aplicar ao body, a cor que queremos associar e se é por defeito ou não. Vamos então começar por instalar o nosso add-on, portanto com uma dependência de desenvolvimento. Para isso, se calhar vou criar aqui outra, não sei se será necessário depois reiniciar o Storybook, mas vamos então instalar esta dependência. E enquanto a dependência está a ser instalada, portanto, é necessário, como qualquer outro add-on, registar a dependência. Portanto, vamos só aqui alinhar isto e vamos registrar uma nova dependência, que é o Storybook Add-on Themes. Não sei se repararam, mas na documentação, portanto, acabamos de fazer este passo e é necessário agora configurar o add-on. Para isso, temos que criar aqui um novo fecheiro. Portanto, este novo fecheiro de configuração, o preview, na prática, é para configurar toda a área onde é renderizado os componentes no Workbench. Vamos então criar este fecheiro. Podemos criar este fecheiro com a extensão JavaScript, mas também podemos usar a extensão TypeScript. Aliás, neste caso até vou nomear este para TypeScript. E aqui agora o que é que temos que fazer? Vamos ter que configurar o nosso add-on. Neste caso não é para React, no nosso caso é para Angular e vamos adicionar um novo parâmetro. Vamos adicionar parameters e
configurar aqui os nossos temas. Antes de continuar com esta configuração, para simular aqui os temas da nossa aplicação, eu criei aqui nos estilos duas classes CSS que basicamente mudam o background, portanto criam um gradiente portanto, de verde para azul, que é aquele que temos estado a ver, que é esta, com o nome Endless River, e depois temos o Steel Grey, já agora só para vocês verem, podemos aqui simular. Aqui, portanto, está aqui a classe CSS aplicada, e se a gente colocar aqui outra, podemos ver aqui outro tema. Neste caso, isto para poder simular este add-on. Vamos então criar dois temas. O primeiro que é, portanto, tem que aqui ver as configurações, portanto recebe um name, o nome do tema. Portanto, o primeiro vamos chamá-lo Endless River. A classe CSS a aplicar, portanto, Team Endless River. A cor, já vamos ver onde é que esta cor aparece a associar ao tema e se é por omissão. Vou pôr isto por omissão. E a cor, vou aqui, por exemplo, colocar esta cor, o que aqui está. Ok. E depois vou criar um segundo tema. E neste caso é o Steel Grey. Acho que é esse o nome. Grey, exatamente. Steel Grey. E vamos pôr uma cor também aqui do componente, por exemplo, pode ser esta. E só podemos ter um tema por omissão. No fim de estar configurado, temos que reiniciar o Storybook. Vamos voltar a reiniciar aqui o Workbench. Aliás, até porque eu alterei aqui a extensão destes fecheiros de configuração. Podemos ver que agora já está a ser carregado também o fecheiro de configuração da previsualização do Workbench. Ok, portanto agora vamos refrescar o nosso Workbench e o que é que podemos ver? Que já está a ser aplicado o nosso tema, portanto já resolve aquela situação de não vermos aqui o nosso título e aparece aqui na toolbar um novo ícone que ao clicar temos então os nossos temas, a cor associada ao tema, portanto, e podemos visualizar o nosso componente com os temas existentes, ou até mesmo remover o tema, mas neste caso não faria sentido, senão não veríamos nada. Estes temas, como foi configurado, portanto, é a nível global, o que faz com que agora podemos visualizar todos os nossos componentes com esses temas. Portanto, terminamos de implementar as stories para os componentes do nosso módulo Wikit. Vamos agora implementar as stories para os componentes do módulo Todos. Vamos então criar as stories para o todo input component. Portanto, vamos, à semelhança dos outros, criar o nosso fecheiro stories.ts, definir o export default e neste caso vamos colocar isto do menu todos e neste caso trata-se do input. O componente a testar para o qual vamos escrever as histórias é o todo input component. E agora o todo input component recorre a um botão do nosso Wikit model. Só para percebermos aqui, o nosso Wikit model o que faz é importa uma série de módulos que ele depende, mas volta a exportar os mesmos. Por isso, o módulo
acaba por importar apenas o Wikit Model. Portanto, e os outros modelos, as outras dependências vêm atrás porque elas são exportadas novamente. Isso permite, portanto, esta estratégia permite que agora apenas seja necessário definir nos decorators, nos nossos metadados do módulo, apenas o import referente ao nosso Wikit model. Para esta story, vamos apenas criar uma named story, vou chamá-la standard. Portanto, é um componente simples, só tem mesmo um evento. Já agora vamos olhar. Portanto, nem recebe o value, portanto, o value nem é um parâmetro de entrada, tem apenas um event output, que é quando clicamos no botão adicionar ou pressionamos a tecla Enter, portanto, é emitido um evento com tudo já inicializado para ser adicionado à lista. Isto quer dizer que aqui temos apenas que definir as propriedades. Vamos pôr aqui o nosso action, aliás, neste caso é tudo added. Vamos action. Portanto, é tudo added. Ok. Portanto, se formos agora ao nosso workbench, já temos um novo menu de todos com o componente do input e conseguimos visualizar o nosso componente e ao clicar no botão temos o evento que é disputado e podemos ver a informação do tudo o que é, portanto, do tudo o que é para adicionar. Vou aproveitar aqui esta story para introduzir um novo add-on. Portanto, estamos a falar de um add-on que pode ser útil caso queiramos que os nossos componentes sejam responsive, portanto, que é o add-on Viewport. Para instalar o add-on Viewport temos que começar por instalar a dependência do add-on. Vamos aqui instalar aqui deste lado. E, à semelhança dos outros add-ons, é necessário registá-lo, portanto, aqui na nossa lista de add-ons. Se formos à documentação, podemos ver que as configurações, portanto, a semelhança do add-on do Teams é colocada aqui no preview. Portanto, vamos pegar aqui esta configuração que está no site. Portanto, e agora vamos introduzir aqui um novo atributo para configurar o add-on do viewport. Aqui os viewports, na prática, é a definição de quais são as várias resoluções e layouts que queremos portanto, introduzir no Workbench. E esses layouts, temos por exemplo aqui, aliás isto é o valor por defeito, portanto, se não pusermos nada, irá assumir o minimal viewports, salvo erro aparece small mobile, large mobile, portanto, são 2 ou 3 opções, a gente pode experimentar, aliás, vamos experimentar isto, que é por emissão, aliás, vamos tirar isto aqui. E aqui é a storybook viewport e há de ter aqui um minimal viewports. Ok. Penso que temos que também reiniciar o storybook. Ok, depois de reiniciado, se formos então refrescar o nosso workbench, portanto, temos aqui acesso a um novo ícone, onde aparece vários, portanto, podemos visualizar o nosso componente em várias resoluções, até tipo em landscape ou em portrait mode, e ver se o nosso componente está a funcionar. Neste caso, esta aplicação não foi desenvolvida para ser responsive, mas aqui se a gente quisesse que ela fosse responsive, teríamos detectado imediatamente aqui um problema com o nosso componente. A outra configuração que estava
a pensar em Initial Viewport. Portanto, esta aqui traz muito mais resoluções. Portanto, se viermos aqui, já temos aqui uma configuração que nos diga, portanto, se a gente quiser testar no iPhone X ou no iPad Pro e por aí adiante, tipo em Landscape, em Portrait Mode. Portanto, vamos continuar com o desenvolvimento da story para o componente todo item. Portanto, vamos criar aqui o fecheiro para escrever a história deste componente. Definir já o export default. Queremos que ele seja colocado no menu to-dos, portanto, no submenu to-do item. E o componente aqui a testar não, com o qual queremos escrever a história, é o to-do item component. Mais uma vez é necessário indicar nos decorators na função model metadata qual os importes que necessitamos, e a semelhança do todo input também iríamos só aqui necessitar do wikit model. Só aqui corrigir este importe. Antes de continuar com a implementação da story para este componente, vamos aqui introduzir um novo add-on, que é o add-on Knobs. Portanto, esse add-on Knobs acaba por ser semelhante ao Actions. Portanto, o Actions permite, de alguma forma, termos informação sobre os parâmetros de output. O Knobs aqui está mais relacionado com os parâmetros de input. Vamos começar por instalar a dependência de desenvolvimento. A semelhança dos outros, temos que registrar o add-on aqui no ficheiro de configuração do Storybook, e enquanto a dependência está a instalar, vamos aqui olhar só para a documentação. Portanto, este add-on fornece um conjunto de funções. Vamos aqui saltar para a secção de Angular. Um conjunto de funções, que são os knobs, com os quais é possível, portanto, fazer o bind das propriedades de input do componente com uma função, neste caso text. Portanto, isto aqui o que irá fazer é permitir interagir com o componente, neste caso com este parâmetro, em runtime. Existe uma série de knobs. Vamos só aqui ver aqui os disponíveis, mas podemos fazer isso com texto, para booleanos, para números, números com intervalo, cores, objetos mais complexos, arrays, entre outros, portanto, selects e por aí adiante. Para utilizar este add-on, além de o registar aqui, é necessário, portanto, na story, adicionar um novo decorator, que é o decorator with knobs. Portanto, basta pôr aqui esta função, mas temos que importar primeiro, como é óbvio. Portanto, e esta função with knobs é introduzida aqui com este add-on. Aliás, enganei-me no sítio, não é aqui, mas sim aqui. E vamos então continuar a escrever a história. Vamos criar uma named story chamada standard também. E na configuração desta story vamos indicar o componente, que é o todo item component, e as propriedades. É aqui que vai entrar, portanto, a utilização do add-on. Vamos só aqui olhar para as propriedades existentes. Temos duas propriedades, portanto, o to-do a ser mostrado no to-do item, e temos, aliás, temos uma propriedade de input, que é o to-do, e temos outras duas que são de output, portanto, para detectar quando o to-do está a ser clicado no botão de remover, ou quando existe uma alteração no to-do, ou seja, o texto está a ser editado, ou o estado da checkbox está a ser alterado. Isto quer dizer que vamos então definir o nosso to-do. O nosso to-do é definido, portanto, com um ID que é um GUID, um title
e um completed. Para o GUID vamos recorrer ao módulo GUID TypeScript, portanto, para gerar um GUID. No entanto, agora para o title, em vez de colocarmos um valor fixo, né, vamos usar um nopes. Portanto, neste caso o title é uma string, portanto vamos usar o nopes text, que recebe um primeiro nome, portanto, que é vamos chamá-lo title, e o valor por omissão, vamos dizer, por exemplo, myTask. Este último parâmetro permite agrupar vários nobs em separadores, mas não vamos usar agora. Além disso, vamos também fazer o mesmo para a propriedade completed, neste caso que é um booleano. Portanto, vamos chamar isso completed e o valor por omissão, vamos dizer que é false. Agora, vamos reiniciar o Storybook. Ok, depois de reiniciado, se refrescarmos o nosso Workbench, portanto, podemos ver aqui a nossa story e temos aqui um novo painel, portanto, com os dois novos que definimos, onde podemos interagir com o nosso componente e ver o componente em vários estados. Este add-on é muito útil para componentes que tenham muitas propriedades de input, portanto, por vezes, se calhar podemos querer escrever as histórias apenas para os casos de usos mais complexos, mas depois ter uma história que nos permite interagir com o componente. Só para explorar um pouco mais este componente, vamos adicionar uma nova história ao nosso componente button do Wiki Model. Portanto, vamos adicionar aqui também então uma história standard. Aliás, talvez seja mais rápido eu copiar daqui standard e aqui em vez de colocarmos vamos colocar aqui novos. Portanto, aqui o size, como pode receber três valores, podemos usar o novos select. O select, portanto, recebe aqui qual é que é o size que pretendemos e recebe um conjunto de opções. Portanto, vamos colocar uma opção que é o small, que é o título da opção, e o valor a ser enviado para o parâmetro é este. Depois temos o medium e temos ainda o large. Ok. Depois, além de especificar as diversas opções, temos que indicar também qual é que é, aliás, se calhar vamos pôr isto da seguinte forma. Para ser mais compreensível. Ok. Agora temos de definir qual é que é a opção por omissão. Vamos pôr, por exemplo, small. E pronto. Para o style, mesma coisa. Aliás, vamos então fazer aqui. Portanto, é um select. Neste caso, estamos a falar portanto, do style. E temos a opção square, que tem este valor. E também temos a opção circle, que tem este valor. A opção por emissão, vamos dizer que é square, por exemplo. Ok. Aqui para a cor também existe um knob para a cor. Ok, portanto, isto é o color. E a opção por omissão, vamos pôr, por exemplo, aliás, vamos pôr aqui, não, pode ficar assim, vamos complicar. Aqui mais uma vez, a cor do background, background color, portanto, valor por omissão. O stroke width, vamos pôr isto como texto.
embora poderia haver aqui eventualmente a possibilidade de usar um número com um range, mas pronto, para não estar aqui a complicar agora, vamos deixar assim. Stroke. E finalmente, aqui também teríamos os ícones, e aqui poderíamos pôr também um select e pôr aqui um conjunto de ícones, ou então vamos pôr aqui também um texto livre. Portanto, ícone. Temos agora então uma story do botão que nos permite portanto, fazer inúmeras combinações e visualizar portanto, como é que ficaria o nosso botão, portanto, mudando aqui alguns parâmetros do nosso botão. Por exemplo, aqui. Por fim, vamos implementar a story para o nosso componente TodoList Component. Então vamos criar um fecheiro para as stories. Então vamos exportar o export default, vai ao menu todos, submenu TodoList e é o component TodoList component. Temos que adicionar os decorators necessários para importar os módulos que este componente usa, neste caso é o Wikit Module, e como o TodoList Component usa também outro componente do mesmo módulo, portanto o TodoItem, não podemos esquecer de adicionar nas declarações o TodoItem Component. Agora vamos definir uma história para este componente, portanto uma name story, chamado standard. Aliás, vamos pôr aqui uma empty list. E depois vamos criar uma with todos. Aqui portanto, o componente é o TodoList component e as propriedades, portanto o nosso array de todos, portanto aqui é um array de todos, exatamente, o nosso array de todos está vazio, vamos só aqui definir as propriedades transversais a todas as stories. Neste caso estamos a falar destes dois eventos, portanto o TodoRemoved e o TodoChange. Aqui podemos usar aqui o nosso add-on de action. Aqui o TodoChange. Adicionar aqui as propriedades transversais e finalmente vamos aqui criar outra história, mas desta vez com alguns todos. Portanto, o nosso todo tem um ID, tem que gerar um GUID, usando aqui o GUID do módulo GUID TypeScript. Tem um title, vamos dizer por exemplo task 1, e temos que indicar se está concluído ou não, se está concluído ou não. Então, vamos repetir isto umas quantas vezes, 5 vezes. Só mudar aqui o nome das tasks e vamos pôr uma como concluído para a gente ver. Ok. Vamos então arrancar novamente com o Storybook, que eu, entretanto, tinha parado o Workbench. Ok, podemos então agora ir verificar ao nosso Workbench as novas stories que adicionamos, portanto, referentes ao nosso componente TodoList. Portanto, temos aqui a story portanto, sem to-dos.
e a story consta-dos tanto com a task 3 selecionada ou concluída. Para concluir com este vídeo, apenas tanto para recapitular o que vimos. Portanto, vimos como instalar o Storybook e como escrever stories para os nossos componentes. Vimos também a diferença entre componentes de apresentação e os componentes de negócio. Aqui o Storybook é mais focado para o desenvolvimento de componentes de apresentação, embora também se possam desenvolver componentes de negócio. Para tal, seria necessário fazer um mock de serviços. Portanto, nos decorators vimos que poderíamos especificar tanto os módulos a importar como componentes a declarar, mas também podemos declarar providers e aí então injetar implementações de serviço diferentes, portanto, que nos permitiria também aqui desenvolver componentes de negócio. Além disso, vimos também um conjunto de add-ons, portanto, vimos o add-on knobs, que permite fazer o bind de propriedades de input, permitindo desta forma interagir com os componentes em runtime. Vimos também o add-on do Actions, portanto, que permite imprimir portanto, a informação dos eventos disputados pelos nossos eventos numa consola, num painel. Vimos também o Viewport, que é um plugin interessante para o desenvolvimento dos componentes de forma que sejam responsive. Vimos também outro add-on que não está aqui listado, portanto, que era um add-on de comunidade que era dos temas, portanto, que permite portanto, trocar entre temas. Como podem ver, ainda existe aqui uma série de add-ons oficiais que não vimos, embora possa-vos dar aqui uma pequena descrição. O add-on source, por exemplo, permite adicionar um painel no qual é mostrado o código-fonte da story. O add-on docs, este é muito poderoso, portanto, permite, no fim de estar instalado, com que seja gerada uma página de documentação quase automático para cada componente, portanto, a informação é lida das stories, bem como dos comentários no código. O add-on do Story Shots, não conheço muito bem, mas pareceu-me bastante interessante. Isto permite fazer permite que tenhamos uma abordagem de Visual Test Regression, ou seja, com auxílio da framework Jest, são criados snapshots, portanto, capturas de ecrã do nosso componente, e depois, quando existem alteração, portanto, basicamente é capturado um novo snapshot e é comparado esses dois snapshots para verificar se existem alterações em termos dos aspectos do componente. Mas não explorei muito ainda. Este do Backgrounds acaba por ser semelhante ao do Teams, portanto, este aqui o que faz é mesmo poder especificar uma cor de background e podemos alternar entre essas cores. Este aqui da acessibilidade não abordei no vídeo, no entanto, na versão que está online podem visualizá-lo e utilizá-lo. Este é interessante para se desenvolver componentes que sejam acessíveis, dando-nos informação sobre as normas de acessibilidade que estão a ser violadas e as que estão a ser cumpridas. Este add-on de console não é mais do que redirecionar os outputs da consola do developer do browser para dentro de um painel do Workbench. Finalmente, o add-on Links permite, como o nome indica, portanto, interligar stories de forma a criar aqui algumas demos portanto, no Workbench. Também podemos ver, vou-vos aqui mostrar a versão que está portanto, online, para vos mostrar também aqui algo que eu não falei no vídeo, mas que pode ser interessante referir. Nomeadamente, como podem ver, aqui o painel ficou do lado direito, portanto é possível configurar o Storybook de forma, portanto é possível customizar. Neste caso, em vez de estar aqui em baixo, eu coloquei aqui do lado direito. Também podemos logo reparar que estamos em Dark Mode, portanto é possível alternar entre o tema Light e Dark Mode e é também possível criar temas completamente personalizados, alterar o logotipo ou mesmo, portanto, alterar muita coisa.
E também podemos reparar que aqui o menu de primeiro nível, portanto, é possível também fazer com que ele seja destacado. Existem outras opções, mas neste caso deixo também explorar um pouco. Espero que tenham gostado.